Boa tarde, a paz seja convosco. Quero compartilhar uma palavra com os amados, no nome de Jesus. Uma palavra, vou ser breve, mas é algo que nós, como cristãos, muitas das vezes nós temos dificuldades em viver essa palavra e ficamos doentes fisicamente e espiritualmente. Tem pessoas que ela tem problema de saúde por causa desta palavra. Um dia o apóstolo Pedro, um dos discípulos de Jesus, ele começa a ter uma conversa com Jesus. E nesta conversa, o apóstolo Pedro pergunta sobre o perdão. Quantas vezes nós devemos perdoar uma pessoa que nos ofende? Ele faz uma pergunta direta para Jesus sobre o perdão. Se deveria perdoar 7 vezes ao dia. E Jesus ele dá uma resposta para Pedro, que Pedro, eu creio que fica de boca aberta, porque Jesus vai além do que Pedro pergunta. Está em Mateus, capítulo 18, verso 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro faz uma pergunta e já responde para Jesus. E tem hora que nós já fazemos uma pergunta para Jesus e já queremos responder, Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não digo a você, perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, que é igual a 490. E aí Jesus, ele fala assim, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com o seu servo. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele e a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada dívida. Amém? Então eu quero compartilhar esta palavra, ser breve em nome de Jesus, Já se passaram 4 minutos. Que com a mesma misericórdia, que aquele servo teve, o Senhor teve com aquele servo, ele deixou de ter. E Deus tem tido tanta misericórdia de mim, de você, perdoado os nossos pecados, as nossas ofensas, que eram bem maiores,
né, que pecamos contra Deus. E nós muitas das vezes temos dificuldade para perdoar. E o Senhor Jesus, ele fala aqui que tem que perdoarem cada um perdoar o seu irmão do íntimo, lá do fundo do coração. Perdão é decisão. Aqui está, ó, tá vendo? A palavra do Senhor diz que o Senhor lança os nossos pecados no fundo do mar, nos perdoa e não se lembra mais. Perdão é lançar lá no fundo, colocar uma pedra em cima. O Senhor Jesus sabe que aquelas coisas que nós fizemos estão lá no fundo do mar, mas Ele não busca quando nós erramos. Ele vai lá, busca a memória, né, e depois fala, ó, tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Isso não é perdoar. Perdoar é colocar lá no fundo e colocar uma pedra em cima e não trazer mais à tona. E nós, como servos de Deus, temos essa dificuldade para perdoar. O perdão é uma decisão particular de cada um. Então, nessa tarde, no nome de Jesus, que você e eu possamos perdoar lá do íntimo do nosso coração, lá do fundo da nossa alma. Ah, Senhor, peça para o Senhor ajuda, porque Jesus lá naquela cruz, Ele falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Muitas das vezes as pessoas estão induzidas por demônios, por Satanás, caem nas tentações e nós não conseguimos perdoar. E é muito forte sobre isso, né? Então Mateus também, Mateus 18, né? Mateus 18 fala isso. Jesus está falando que nós temos que perdoarmos lá do íntimo. E quantas vezes a pessoa errar no dia? Já pensou 490 vezes? Você se cansaria, eu se cansaria, mas o Senhor não. E nós fazemos parte não dessa terra, nós fazemos parte do reino celestial, do reino de Deus. Então que nessa tarde eu e você possamos perdoarmos, como Jesus nos perdoa, como o Senhor nos perdoa. Mateus 6, eu quero ler mais os 2 versículos para nós encerrarmos, né? Mateus 6, não é Mateus, Efésios, vai lá em Efésios. Quero ler mais um versículo para nós podermos encerrarmos essa palavra sobre o perdão. É uma palavra breve, né? Mas eficaz para a minha e para a sua vida. Efésios, a minha Bíblia parece que não tem Efésios, né? Não está demorando a achar. Você pode fazer a leitura na sua casa depois, tá bom? Efésios, capítulo 4. Verso 32. Pelo contrário, sejam bondosos. Olha o que está escrito. E compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Olha que interessante, né? Efésios capítulo 4, verso 32, né? Nós temos essa dificuldade, irmãos, nós temos a dificuldade para perdoar, mas queremos sermos perdoados quando erramos. Quem não quer ser perdoado nessa tarde? Pelos erros cometidos contra Deus, até mesmo contra o ser humano. Pelo contrário, olha como que fala aqui, pelo contrário, sejam bondosos, seja bom, porque o Senhor foi bom conosco, nós não merecíamos, né? E compassivo uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Me perdoou e te perdoou. Então eu quero que você e eu possamos entender o segredo do perdão. Tem pessoas que começam a ter um câncer porque não conseguem liberar perdão. Tem pessoas que começam a ter muitos outros tipos de doenças porque não conseguem perdoar, não dorme direito porque está com a mágoa dentro do coração. E nessa tarde, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, deixa essa mágoa para trás, enterra, sepulta tudo isso aí lá no fundo do mar, lança no fundo do mar do esquecimento, perdoando de verdade, que aí o Senhor vai nos perdoar também. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado.
E mais um texto para a gente lermos, né? Colossenses, mais um pouquinho à frente, para nós encerrarmos essa palavra breve, mas eficaz, para mim e para você. Colossenses 3, capítulo 3, verso 3. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então eu encerro esta palavra falando que nós devemos perdoarmos e vivemos o amor de Deus. O amor tudo suporta. O amor de Deus, não o amor da carne. Então tem famílias destruídas por falta de perdão. Tem filhos que não nasceram ainda por falta de perdão. Tem filhos que nasceram e estão sofrendo por causa de perdão, sendo que Deus já nos perdoou. E nós somos carecedores. Nós dependemos do perdão de Deus todos os dias, mas só somos perdoados se nós perdoarmos. Então guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, nessa tarde. Guarda ela para a edificação da sua vida, para que você tenha saúde física, emocional e saúde espiritual, e para que tenha o perdão de Deus sobre a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe nessa tarde. Deus abençoe sua casa, sua paz, e se precisa liberar perdão, libere em nome de Jesus.